quem está de fora é muito fácil criticar, né? Porque ela não está ali lutando diariamente, ela está ali sentada na arena e apontando o dedo, né? Falando, olha como ele podia ter feito. Ah, se fosse eu faria daquele jeito. Então vai lá e faz, não é verdade? Isso que muitas vezes a gente tem um emprego que através dele você vai juntar um dinheiro para realizar o sonho de ter o seu próprio negócio. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Entre Mentes. Quero agradecer muito a sua audiência, quero agradecer por você estar aqui com a gente. E voltamos depois desse período aí sem podcasts, por conta da Copa a gente parou um pouquinho. Estamos de volta e eu queria começar hoje o nosso programa com uma frase, um texto, né, na verdade, de Theodore Roosevelt, que ele escreveu em 1910, que se chama O Homem na Arena. E ele começa assim: o que importa não é o homem que critica, nem aquele que aponta como o bravo errou, ou como poderia ter empreendido com maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com o rosto coberto por suor, sangue e poeira, e que ele luta bravamente, erra, mas segue seguindo o alvo. E é sobre isso, sobre críticas hoje o nosso programa. Então hoje trouxe aqui o Nelson para bater um papo aqui com a gente, para conversar um pouquinho sobre críticas. Eu acho que ele tem muito a agregar aqui para o nosso podcast. E ele está aqui. Seja bem-vindo, Nelson. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, estar aqui tomando um café contigo e bater um papo sobre um tema tão importante e tão polêmico, né? Sim, sempre é polêmico. E esse texto ele tem umas camadas muito legais para a gente perceber. Que ele fala que quem critica, quem está de fora é muito fácil criticar, né? Porque ela não está ali lutando diariamente, ela está ali sentada na arena e apontando o dedo, né? Falando, olha como ele podia ter feito. Ah, se fosse eu faria daquele jeito. Então vai lá e faz, não é verdade? Agora, o nosso protagonista, o homem na arena, vê que ele está num momento de vulnerabilidade. Muitas vezes é aquela pessoa que está com o rosto suado mesmo. Quantas vezes a gente não ficou assim, né? É verdade. Quantas vezes a gente está construindo algo, está de mudança, e a gente está com a mão cheia de pó, chega no final do dia, está exausto, cansado. Mas o mais importante desse texto é que ele tá sim tendo trabalho, tendo problemas, e ele erra, porque ninguém é perfeito, ninguém é infalível, mas ele sempre levanta para tentar atingir o alvo. E, aliás, isso é uma coisa que eu quero deixar para vocês. Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe qual é o seu alvo? Se você não souber, fica difícil. O homem na arena, ele sabia exatamente para onde ele queria chegar. Então, ele é o nosso protagonista, é o nosso herói, anti-herói, e não deixa de ser um pouco como nós, né, no dia a dia. Exato. Eu queria que você me falasse o que você pensa sobre as críticas. Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho super interessante a gente falar disso, porque é o que acontece, né? Quantas vezes eu chego e falo assim, poxa, Camila, vamos rever essa questão? Ou você chega para mim, Nelson, eu acho que isso aqui não está legal. Mas quando você tem o intuito de ser para o crescimento, né? A palavra crítica ela já vem muito carregada de ser algo pesado, ruim. Por exemplo, alguém fala assim, eu vou fazer uma crítica. Pronto, o mundo É desaba, verdade. acaba. E para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de ter iniciativa ou de dar o primeiro passo para uma coisa diferente, ela já desiste no primeiro momento. Então eu sempre digo, a crítica ela tem que ser construtiva, ela tem que agregar, ela tem que ter um olhar inteligente. E muitas vezes eu vou falar por mim, quando eu faço uma crítica, eu escolho para quem eu vou fazer uma crítica. Sim. Crítica por crítica eu não vou fazer. Então eu olho para a pessoa que tem, por exemplo, você, potencial, é empreendedora, é empresária, é psicóloga, começou um trabalho bacana com o podcast, então a ideia qual é? O que eu posso contribuir com os meus quase 10 anos de rádio no teu trabalho? O que eu posso contribuir com a minha experiência? Vice-versa, você tem toda uma experiência na área de psicologia. A Full Time, nossa patrocinadora, é uma empresa de recursos humanos que tem como essência a gestão de pessoas e a psicologia. Então é uma troca, né? Você faz parte Sim. desse time e nós fazemos parte do teu time. Então, eu acho que é isso. É quando a crítica ela vem com o objetivo do crescimento. É óbvio que naturalmente quando alguém fala alguma coisa, você fala, poxa vida, vai esse chato de novo encher meu saco, né? Mas por outro lado, você fala assim, poxa, ele se preocupa comigo, Uhum. né?
E eu acho que é dessa forma que a gente deve começar a olhar e tentar desmistificar um pouco essa palavra, que ela por si só já é muito pesada, Sim. né? Para falar a verdade, eu não me lembro de recentemente ter visto alguém fazer um programa para falar sobre isso, né? E eu acho que é importante. Crítica, ela tem que vir acompanhada de inteligência e de crescimento e de bondade. Muitas vezes a Sim. gente faz crítica para derrubar o outro. Muitas vezes a gente faz crítica para denegrir algo que alguém está fazendo. É o contrário, sabe? Qual é a crítica? Eu vou te fazer uma pergunta, né? Você começou o podcast, já teve vários episódios, né? Está sendo um sucesso, está bombando de pessoas assistindo, de visualizações. Vamos falar do lado negativo. Quais as críticas negativas que você recebeu e como você está lidando com elas? Então, na verdade, foram poucas críticas, tá? Vieram mais elogios, muita gente falando, nossa, que legal, nunca tinha pensado nisso. E teve já de algum tempo, né? Teve críticas porque eu coloquei o conteúdo em 3 tipos de plataforma, seria o Instagram, o YouTube e o TikTok. No YouTube, se você está me assistindo, provavelmente por essa plataforma, porque ele pega o episódio todo. Então, só a gente realmente elogiando, gente curtindo, entendendo, né, a nossa mensagem, porque a gente está aqui para falar sobre saúde mental. Mas no TikTok, tive meus haters. E dizem que se você não tem hater, tem alguma coisa errada, né? Você não está fazendo seu trabalho direito. Então, foi um podcast que eu falei sobre você ser muito raso, né, ao falar, não pensar exatamente antes de falar. E se alguém fala alguma coisa para você, você já bate pronto, eu já devia ter falado aquilo e tal. E as pessoas falaram, não é bem assim e tal. E eu entendi que, na verdade, ela estava justamente provando, essas pessoas estavam justamente provando o meu ponto. E eu não dei nem sequência, deixei elas falarem o que elas queriam. Porque, na verdade, a internet virou terra de ninguém, né? As pessoas vão lá, fazem um perfil fake, não colocam nem foto, não colocam nem nome. E a pessoa acha que pode falar o que quiser. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa parte da crítica, que depois que eu comecei, né, a crescer bastante, eu percebi que eu comecei a ficar um pouco mais sozinha. As pessoas que antes me acompanhavam não estão mais, né, no meu redor, muitas vezes por não seguirem nessa caminhada comigo. E tá tudo bem. Só que eu percebi que hoje em dia eu entendo que eu só deixo a crítica fazer sentido na minha vida se essa pessoa está na arena comigo, na arena da vida. Se essa pessoa ela construiu alguma coisa, se essa pessoa construiu uma família, se ela se dedicou a essa família, uma família incrível, se ela se dedicou a um projeto, se ela se dedicou a uma faculdade, um estudo que seja, um trabalho. Se essa pessoa é aquela pessoa que fica o dia inteiro vendo televisão ou não fazendo nada, só criticando a vida dos outros, essa pessoa eu não deixo ela penetrar, sabe, no meu pensamento, esse tipo de coisa. Parece que não, mas, gente, eu já tive muito problema com crítica. A pessoa me fazia uma crítica, eu já era muito reativa, já queria colocar a culpa em alguém. E com o passar do tempo, né, e acho que até para a nossa própria idade, né, a gente percebe coisas que fazem sentido, coisas que nos impulsionam, coisas que vale a pena muitas vezes a gente responder ou não, né? Exato. Então, hoje em dia eu tenho isso para mim, que se a pessoa tá me criticando, mas ela já construiu alguma coisa na vida, vale a pena escutar, vale a pena pontuar o que ela tá falando. Agora, se essa pessoa é uma pessoa que não agrega em nada na vida de ninguém, não é aquela pessoa que vai fazer o bem, não é aquela pessoa que traz algo de bom, algum retorno bom na vida, então essa pessoa eu não vou escutar. É aquela velha história, crítica por crítica, guarde para você. Exatamente. Agora, se você tem algo a acrescentar e que possa melhorar, fique à vontade para falar. Exatamente. E eu queria até falar um pouquinho com você aqui. Se você que está me escutando é essa pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada, só criticando a vida dos outros, só arranjando problema, caçando problema com os outros, se você está aqui me escutando, se eu conseguir fazer com que uma pessoa pense um segundinho antes de falar e pensar assim, nossa, mas isso que eu vou falar vai agregar na vida da pessoa? Se não for agregar, não fale. Se você não for fazer o bem para o próximo, não fale, guarde para você, porque a crítica também tem algo
muito interessante, que muitas vezes ela toca demais na ferida dos outros. Você quer fazer o mal para o seu próximo? Então não fale. Pensa que o que você está vendo, a própria pessoa que está na arena, a própria pessoa que está lutando, a própria pessoa que está no dia a dia daquilo, ela está vendo também. Então, assim, tem um buraco na sua parede. Olha, tem um buraco ali. É mesmo? Você jura? Você acha que eu não vi? Eu vi, só que no momento eu não consegui consertar. Por quê? Às vezes por falta de dinheiro, falta de tempo, falta de oportunidade, falta de uma pessoa que faça aquele serviço para você. Então não critica, a pessoa está vendo aquilo, espera um pouco, pensa, ou então quer oferecer uma ajuda. Olha, eu conheço um ótimo pedreiro, posso te indicar. Não é verdade? Exato, exato. Seja a pessoa que acolhe, seja a pessoa que agrega, e não aquela pessoa que vai tirar algo da pessoa que já está vendo que tem um problema. Então, assim, se você pensar um segundo antes de falar, se uma pessoa de toda a nossa audiência pensar um segundo antes de falar, já vai ter valido a pena o nosso programa. Não é verdade? E ouvindo você falar, me veio uma coisa aqui na cabeça agora, que é assim, a crítica positiva é igual a conselho. Então, quando você faz uma Exato. crítica positiva, é como se você estivesse dando um conselho. Vamos fazer até uma mudança. Eu não te critiquei, eu te dei um bom conselho. Sim, Porque a palavra, que nem eu disse agora há pouco, ela é muito pesada, né? sim. E pegando o gancho nesse recado que você deu pro pessoal, eu queria aproveitar a carona e falar, pessoal, a gente tem a liberdade de poder falar, a gente tem a liberdade de poder transmitir pensamentos, ideias. Vamos fazer isso de uma coisa boa, sabe? Parece que tudo tem que ser transformado em coisa ruim, Sim. sabe? Tudo é motivo para denegrir. Isso está muito ligado à felicidade. Parece que tem muita gente que elas não são felizes. Então, a única felicidade, entre aspas, que elas têm é falar mal. É uma felicidade momentânea, né? Uma alegria momentânea. Uhum. E essa alegria está muito ligada a fazer crítica, né? Uma coisa que eu observo é assim: infelizmente, são poucas pessoas que atingem o sucesso ou que chegam num determinado lugar da vida e que dão a mão para as pessoas que estão buscando esse lugar. Uhum. E muitas vezes essas pessoas que estão lá em cima são as que mais fazem críticas para essas pessoas não chegarem lá. Se é por medo de perder espaço, se é por medo de concorrência, eu não sei. Eu, particularmente, acho muito bacana dar a mão. Óbvio, a gente escolhe a dedo. Porque tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que elas nasceram para suportar a dor porque elas têm um propósito. Não importa qual vai ser o caminho. Mas tem pessoas que têm mais dificuldade. Tem pessoas que na primeira crítica ela é a tal da Desiste. tartaruga. Ela volta para dentro do casco, ela tranca e nunca mais ela vai É sair. verdade. E eu acho que nós temos esse cuidado, essa responsabilidade. Quando a gente fala para um filho da gente assim, ó, isso não pode. Por que não pode? E aí a criança ela cresce ouvindo vários nãos, que com certeza vai ser tema de um podcast nosso ainda. Uhum. Não para tudo, isso não pode. Ou ela faz um desenho, nossa, que horror. Ou a criança que vai cantar, nossa, isso é desafinado. A criança chuta uma bola, credo, você não leva jeito. Não serve pra Você nada. nunca vai ser um grande jogador. Você percebe? E a gente, sem perceber, a gente já começa a crítica dentro da nossa própria casa. Por exemplo, a mulher chega para o marido e fala assim: poxa, eu estou pensando em empreender, eu estou pensando em sair do meu trabalho e vou investir em tal coisa. Você está louca, você está ficando maluca, nós vamos morrer de fome. A gente depende também da renda que você traz, ou vice-versa. Ou vice-versa. Um marido que de repente está pensando em criar um negócio, de fazer um trabalho diferenciado. E tudo é a crítica do não, é a crítica que não vai dar certo. Mas é a crítica do incentivo. Sim. Eu não falo a crítica da maluquice, né? Porque tem pessoas que também vivem no mundo da lua. Utópico. Uhum. E eu acho que na vida tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter o meio termo para que você sempre possa estar tomando a melhor decisão possível. Sim. Né? Então, vamos pensar com carinho essa questão da crítica também, para quem está nos ouvindo. Muitas vezes você está criticando tanto o seu filho, aí depois você fala assim, meu filho não me escuta também. Você só critica, né? Você só critica, né? E dá para pegar um gancho também sobre isso, como as coisas estão interligadas, né? A gente vive uma era da procrastinação. Muito se fala sobre procrastinação, né, na internet. E a gente está vivendo essa era. Por quê? Já pararam para pensar? Muitas vezes aquela pessoa
para a pessoa dar o primeiro passo, ela precisa estar vulnerável. Ela precisa dar a cara para bater. É isso, gente. Não tem outra escolha. Quantas pessoas já tentaram começar algo e, por conta das críticas, retrocederam? Ou fecharam o negócio, ou pararam de tentar mesmo, né? Então, a procrastinação vem muito disso também, o medo da crítica. Você já parou para pensar nisso? Vamos dar alguns exemplos interessantes? Uhum. Uma vez falaram para Gisele Bündchen que ela jamais ela seria uma modelo, porque ela era magrela, nariguda e andava meio corcunda, só que ao contrário, né? Quando ela tá com as costas para trás e não para frente. Isso. Precisamos dizer quem ela é, né? Quem ela se transformou. Uhum. O próprio Tom Cruise, jamais você vai ser um ator porque você é disléxico. E Você, muito baixo, né, muito também. baixo, 1,66, disléxico, enfim. Então, assim, aí são exemplos de pessoas que elas usaram as críticas negativas como combustível. Só que aí é uma minoria da minoria da Sim. população mundial, tá? Eu acho que no fim o que as pessoas precisam é ser acolhida. Sabe, eu tenho um sonho. Puta, qual é o seu sonho? Eu quero montar uma clínica. Tá. Você é do ramo? Sou. Eu tenho formação. Cara, metade do caminho já andou, Uhum. né? Ah, eu gostaria de estudar psicologia. Por quê? Porque eu amo. Gente, como não apoiar, né? E às vezes a gente fala assim, não, vem uma crítica, fica onde você está, não, mas você tem um emprego bacana, você tem um salário, mas a pessoa não sabe o que você está passando. Gente, parece que foi ontem que eu tinha 10 anos, estou com quase 60. A vida passa, literalmente, não é que ela passa rápido, ela simplesmente ela voa de uma tal forma que não dá tempo para arrependimento. Então, se você que está nos ouvindo aí, que nos segue, se você tem um sonho, você vai ter que se blindar contra as críticas negativas. Seja inteligente, absorva as críticas que são os conselhos das pessoas que realmente querem o seu bem. Porque muitas vezes, Camila, a crítica negativa vem de pessoas que não crescem, não querem sair do mesmo lugar, mas não quer que você saia. Ela Sim. quer que todo mundo esteja nivelado no subterrâneo. Elas são incapazes de acreditar que existe um sol lá fora. É verdade. É. E é interessante também que, assim, eu acho que a principal dica que eu posso dar para alguém que está sofrendo críticas sempre é autoconhecimento. Porque você não vai estar baseando as suas escolhas na opinião dos outros. Eu posso dizer que não foram poucas pessoas, muitas pessoas falaram para mim: não faça psicologia. Você já tem uma clínica, para que você quer fazer psicologia? Mas entende que não é. Muita gente que eu conheço não trabalha com psicologia, muita gente que eu conheço está passando fome na psicologia. Você entende que não é sobre o que dá dinheiro, o que não dá, e sim sobre o meu sonho. Exato. Meu sonho de vida sempre foi esse. Eu entendo que eu nasci para fazer isso. Então, como negar isso? Não é verdade? Agora, é lógico, você vai fazer uma coisa ou outra, vai estudar isso ou aquilo para ganhar dinheiro por seu benefício. Eu acho muito difícil o universo conspirar a seu favor. Eu acho muito difícil algo dar certo. Você pode até dar certo, mas a troco de as custas, né, de você pisar em cima de muita gente, de você monopolizar muita coisa, você infringir leis. Então, assim, faça essa autoanálise. Entenda, você já sabe o que você quer? Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Imagina que você está andando na rua, você não tem nada para fazer, você encontra com um amigo seu, ele fala, vamos lá comigo, você fala, tá bom, eu vou. Você vive assim a sua vida? Ou você tem uma meta, você tem um sonho, você tem uma linha de chegada? Você sabe para onde você está olhando. Por maior que seja o seu sonho, né? Muitas vezes a gente sonha muito grande, né? Isso eu aprendi com meu marido, gente. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vai lá e sonha grande. Você sabe para onde você quer ir? Cada dia você está construindo passo a passo para chegar nesse sonho? Então você está indo no caminho certo. Escute críticas, não só dessa área que você está, mas de pessoas que já construíram algo, como já foi dito aqui. E siga esse sonho. Olha, para quem está nos assistindo, a gente nem combinou o que eu vou falar agora. Nem falamos a respeito, mas eu vou falar. Para vocês que vêm aqui como um programa que constrói, que traz coisas bacanas,
Vem fazer uma plaquinha aqui com a gente, vem ser patrocinador do nosso programa, vem patrocinar o programa da Camila Máximo, vem patrocinar um sonho que se transformou em realidade. Já se transformou em Já realidade. é uma realidade. Então você que está aí do outro lado, você é empresário, vem bater um papo com a gente, chama a Camila no Instagram, depois ela vai deixar o WhatsApp dela, vem ser um patrocinador. Porque assim, a nossa ideia é simples, é espaço para todos, mas todos que queiram crescer, agregar, dar oportunidade de trabalho para as pessoas, né? A gente está na contramão de uma doença que está nesse país, né? Que são as jogatinas, né? Sim. Enquanto a gente está aqui buscando trabalhar a saúde mental, enquanto a gente busca trazer a oportunidade de trabalho, de ajudar as famílias a se reconstruírem, a construírem sonhos, que muitas vezes a gente tem um emprego que através dele você vai juntar um dinheiro para realizar o sonho de ter o seu próprio negócio ou de uma viagem que você tanto sonhou de fazer. Então, antes de você fazer uma crítica negativa, para um pouquinho, pensa 2 segundos, será que eu devo criticar o que aquela pessoa acabou de falar? E vem fazer a diferença aqui com a gente também. Aqui o nosso espaço é para falar sobre saúde mental. Se você quiser falar alguma coisa diferente, deixa aqui nos comentários sobre o que você quer que o nosso programa fale, aborde. E eu quero fazer um convite também, se esse papo está fazendo sentido para você, encaminha para alguém, curte, compartilha, comenta o que você achou desse episódio e compartilha com uma pessoa que você lembrou enquanto você estava escutando aqui a gente falar. Quero agradecer muito a sua audiência, quero agradecer o tempo que você teve aqui com a gente e continue com a gente, tá bom? Nos siga no próximo episódio. Tchau, tchau.